agora para falar a respeito do clima e como que ele deve influenciar o campo, principalmente a produção rural no sul do país, que está em desenvolvimento de safras de inverno, mas que pode também alterar o clima em parte do centro-oeste do país e na região sudeste também. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com Amanda Souza, ela que é meteorologista da X-Weathers e participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Amanda, obrigado pela participação. O que o produtor no sul do Brasil, principalmente, pode esperar com essa chegada de frente fria? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham. A frente fria, na verdade, ela já está avançando pelo sul do Brasil desde o finalzinho da semana passada. Ela teve origem depois de um ciclone formando no sul do Brasil e essa frente fria, inclusive, já provocou muita chuva, principalmente no Rio Grande do Sul. Nessas últimas 72 horas foram registrados cerca de 200 milímetros em alguns pontos do Rio Grande do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. É muita chuva em um pequeno intervalo de tempo. Essa chuva acaba fazendo, sim, a manutenção da água disponível no solo, as culturas de inverno são beneficiadas por essa umidade do solo um pouquinho mais elevada, mas quando acontece tanta chuva assim, em um pequeno intervalo de tempo, vem os problemas também no campo, acaba atrapalhando o andamento das atividades de campo. Esse clima muito úmido também preocupa os produtores com infestação de pragas e doenças, então é sempre uma grande preocupação quando o tempo muda assim de forma muito brusca. Essa frente fria, nesta segunda-feira, já está avançando por Santa Catarina, vai chegar ao estado do Paraná também, provocando as mudanças no tempo, provocando pancadas de chuva, mas já são esperados menores acumulados quando a gente compara ao que já aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, de modo geral, essa frente fria, mesmo que avançando pelo centro-sul do Brasil, vai perdendo intensidade. Então, ela passa sim por Santa Catarina, passa pelo estado do Paraná, provoca pancadas de chuva de forma generalizada nos dois estados, mas já vai perdendo intensidade, já vai perdendo a sua configuração daqui para frente. Então, até tem sim uma expectativa de algumas mudanças no tempo em partes do centro-oeste e do sudeste, mas a gente vai acompanhar como é que isso deve acontecer ao longo desta semana? Bom, primeiro falando dessa frente fria, quando ela chegar na altura do estado de São Paulo, né, chegando à região sudeste do Brasil, ela já vai ser afastada em direção ao oceano. Então, ela já perde a sua intensidade, já perde a sua configuração e não deve provocar chuvas fortes, chuvas volumosas, principalmente nas áreas agrícolas, no interior de São Paulo. Boa parte também de Minas Gerais não deve registrar essa chuva. Como essa frente fria passa de forma muito costeira até meados desta semana, ela pode provocar mudanças no tempo, um aumento da nebulosidade, algumas pancadas de chuva, por exemplo, na faixa leste do estado de São Paulo, no extremo sul de Minas, no leste também de Minas, na zona da Mata Mineira, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Mas, ao que tudo indica, teremos apenas pancadas rápidas, irregulares, sem grandes acumulados, então não devem atrapalhar o andamento das atividades de campo, por exemplo, a colheita do café no Espírito Santo, né? Já tivemos alguns episódios um pouquinho mais fortes nas últimas semanas, que atrapalhou até um pouquinho essa colheita do café, mas não é o que deve acontecer nesta semana. E falando do centro-oeste, essa frente fria, como ela já vai ser afastada em direção ao oceano, ela não vai conseguir mudar o tempo em grande parte da região centro-oeste. O que deve acontecer? Tem possibilidade de pancadas de chuva no Mato Grosso do Sul e também no oeste do Mato Grosso, mas isso por conta de instabilidades no interior do continente. Então, elas acabam favorecendo essa formação de nuvens, inclusive nesta segunda-feira, também nos próximos dias, mas aí já não é a frente fria que deve avançar de forma mais generalizada, de forma mais regional. Então, essa frente fria não deve impactar muito o tempo em áreas do centro-oeste. E mesmo com essa possibilidade de chuva, por conta dessas outras instabilidades, tem uma grande preocupação para o produtor rural. É uma chuva muito rápida, intercalada com períodos de sol, ainda muito calor, a temperatura não deve cair em áreas do centro-oeste, então não impacta muito esse desenvolvimento das lavouras. De modo geral, a água disponível no solo está até elevada na maior parte das áreas agrícolas
Então, mesmo com essas chuvas irregulares, por enquanto o produtor não precisa se preocupar. Mas aí, Fabiano, a gente já fala de forma mais estendida, que é o que o produtor rural fica de olho, acompanhando essa tendência climática. E a expectativa, o cenário atual é de pouquíssima chuva, sim, daqui para frente. Isso falando de todo o centro-sul, né? Na região sul, na região sudeste, na região centro-oeste, pouquíssima chuva no decorrer desses próximos dias, no decorrer dessas próximas semanas. Então, até a reta final do mês de maio, um tempo mais seco é que deve predominar nessas áreas, né, do centro-sul do Brasil. Altas temperaturas também vão chamar a atenção, principalmente no centro-oeste, no sudeste. Então, aí sim, o produtor rural tem que ficar de olho em como é que fica essa disposição hídrica no solo, pensando nesse desenvolvimento das lavouras, porque a partir de agora teremos sim um tempo muito quente e um tempo muito seco também. Falando até dessa temperatura, claro que temos a passagem dessa frente fria agora. Depois da passagem da frente fria, é comum a queda na temperatura, o vento muda de direção, então tem um avanço aí de uma massa de ar seco e de ar frio também. Mas será que a gente espera geada na região sul do Brasil depois da passagem dessa frente fria? A temperatura vai cair, sim, de forma significativa na região sul do Brasil depois da passagem dessa frente fria. Isso até meados desta semana. Mas teremos temperaturas mínimas aí em torno de 5 graus, mas somente nas áreas bem mais altas da Serra Gaúcha, da Serra Catarinense. Então, por enquanto, nenhuma preocupação também com uma queda mais acentuada, com risco de geada atingindo as áreas produtoras, né? Principalmente o sul do Brasil, aí com essas culturas de inverno agora, é muito importante o cuidado do produtor em cima disso. Mas o cenário é esse. Tem a passagem dessa frente fria aí no decorrer desses próximos dias, logo vai ser afastada para o oceano, porque tem uma massa de ar seco atuando no Brasil Central, é ela que impede esse avanço da frente fria. Então, o sistema não consegue avançar de forma abrangente, então não deve mudar o tempo na maior parte das áreas produtoras do centro-sul do Brasil nesses próximos dias, Fabiano. Tá certo, Amanda. Eu só vou aproveitar aqui a participação da telespectadora, a Mônica Fracino. Ela que é produtora rural em Londrina, no estado do Paraná. Você já respondeu a ela, de certa forma. Ela questionava sobre possibilidade de geada. Essa possibilidade não existe, Amanda, agora num curto prazo. Já a identificação de algum momento, esse produtor, que provavelmente deve estar com milho no campo agora, ter algum impacto de geada, pensando muito mais no mês de junho? Bom, temos sim alguns episódios de temperaturas caindo no sul do Brasil no decorrer do inverno, né? Comum essas ondas de frio, mas elas vão ser bem menos frequentes e principalmente menos fortes comparado aos últimos 3 anos que estávamos sob a influência do Laninha, então a temperatura ficava mais fria mesmo. E agora, já com esse aquecimento do Oceano Pacífico, ainda estamos em neutralidade, mas o El Ninho está cada vez mais próximo de ser instalado ali no oceano, então a temperatura fica mais elevada. Então, não se descarta, né, que tenha ocorrência, um episódio ou outro de geadas na região sul do Brasil ao longo desse inverno, mas a chance é muito menor. E principalmente quando a gente fala de Londrina, no norte do estado do Paraná, esse potencial de geada é muito menor quando a gente compara com o Planalto do Paraná, que a temperatura cai mais. Então, não tem potencial de ocorrência dessas geadas a curto prazo, e a longo prazo a chance também é bem pequena, é muito menor comparada aos últimos anos. Então, pelo menos nesse ano, os produtores ficam um pouquinho mais tranquilos com relação a essas quedas de temperatura para esse inverno.